Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra na carta aos Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, que diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Ao meditar nesse versículo, o Senhor me levou a refletir sobre as duas condições que nos é ensinada. A fé, que nos é gerada por ouvir a palavra, e após isso a nossa audição é apurada através da palavra para que não haja precipitações, mas a certeza do propósito. Pois, ao observarmos este primeiro entendimento, o Senhor nos leva aos versículos anteriores ao que lemos, descrito na carta aos Romanos, no capítulo 10, versículos 14 e 15, que diz: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Ao ouvir a palavra, está inteiramente ligado à divulgação do evangelho, através dos níveis de comunicação, e um deles é como temos ouvido essa verdade, ou melhor, como tem chegado essa verdade até nós e até as outras pessoas, pois só ouviremos a palavra que for pregada. Por isso que uma das peças da armadura de Deus que nos é proposta diante das batalhas é calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz, descrito lá na carta aos Efésios capítulo 6, versículo 15. E por isso que é enfatizado aos Romanos sobre a importância do ide, a importância da preparação e da certeza daquilo que foi ouvido para ser praticado conforme os princípios de Deus. Pois, uma vez ouvido, faço a seguinte pergunta: o que foi entendimento, compreendido e colocado em prática? Pois uma fé baseada na palavra que foi liberada leva à revelação do Cristo ressurreto, do Espírito Santo e do nosso propósito diante do Senhor. Quando nossa fé é restaurada, começamos a viver de uma maneira diferente, ou pelo menos tem que ser assim. Pois, onde o novo se manifesta, o velho tem que ser retirado. Ao ouvir essa palavra, permitimos ser transformados por ela, ou somente estamos encarando como mais uma nova informação recebida? Porque nesse tempo estamos recebendo um número de informações gigantescas, mas informação não necessariamente é conhecimento, pois depende da informação que você recebe. Se não estivermos na segunda parte desse versículo que lemos, poderemos estar recebendo desinformação em vez de algo que vai nos alimentar. Pois a palavra nos alimenta, como vemos que o próprio Jesus, ao ser tentado pelo diabo, mesmo com fome e mesmo recebendo uma palavra, foi muito perceptivo e dirigido pelo Espírito Santo ao responder sobre a revelação através da palavra. Observe o diálogo descrito lá no Evangelho segundo Mateus capítulo 4, versículos 2 e 4, que diz: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Temos que discernir aquilo que ouvimos, pois nossa fé é ativada ao ouvir a palavra, mas temos que começar a ouvir através da palavra, pois nem tudo que nos é dito vem do Senhor. O inimigo, como fez com Jesus, assim também quer nos iludir, pois usará pessoas para falar uma palavra, ou até mesmo incitará nossa audição para acreditar em algo que ele não disse. Como assim? Você já presenciou pessoas falando sobre algo do tipo: mas Deus confirmou através da palavra? Ou Deus falou comigo e eu sou servo de Deus?
Se nossa audição não foi através da palavra e houve discernimento sobre o que foi dito, somos levados ao pecado. Porque acreditamos numa mentira vestida de verdade. Somos induzidos pela vontade da nossa carne, do nosso eu, das nossas necessidades e não daquilo que o Senhor quer nos alimentar e nos direcionar. Porque estamos vivendo dias de ansiedade e precipitação. Reparou que as pessoas querem tudo para ontem, ou seja, o imediatismo foi estabelecido de uma maneira que é muito fácil hoje você desmarcar um compromisso em questão de segundos, como mudar de direção sobre determinada rota que já estava definida. A impulsividade do celular nos leva a decisões e a uma pergunta: do que estamos nos alimentando? Ou melhor, o que estamos ouvindo? Vivemos 24 horas e todas as vezes que temos um tempinho, ao pegarmos o celular em mãos, em vez de nos alimentar, ou melhor, alimentar o nosso espírito, estamos nos alimentando de entretenimento, vontades e desejos alheios e muitas vezes da nossa carne. Pode perceber que queremos uma vida de santidade e consagração ao Senhor, mas não queremos uma transformação no modo de ouvir. E quero concluir dizendo que faz necessário uma atitude diferente hoje. Se quisermos manter essa fé que foi gerada em nós quando ouvimos a palavra, temos que praticar nossa audição através da palavra. Essa maneira ensinada por Jesus é por todos que permitiram levar essa audição a um nível de maturidade e discernimento através da palavra. Nos revela como temos ouvido a voz do Senhor, sua direção e como temos ouvido as pessoas em nossa volta. Porque não podemos nos achar o centro das atenções ou muito menos os detentores da razão. Verdade não tem a ver com razão, mas sim com o posicionamento em ouvir a palavra e através da palavra e praticá-la, vivendo seus princípios e seus valores, assim como diz lá no livro de Salmos, capítulo 119, versículo 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Uma vez que há compreensão de nossa audição, jamais somos iludidos, enganados ou mesmo encantados com palavras que promovam o nosso ego e nosso orgulho. Somos detentores de uma verdade que precisa ser falada em sua essência transformadora e não em algo que leve as pessoas a uma condição de zumbis espirituais. O Senhor chamou discípulos e não mortos-vivos. Então, compramos o ID e comecemos a discernir que tudo que ouvimos, nem tudo é para as nossas vidas, mas sim aquilo que o Senhor já te prometeu e alinhou com um propósito já estabelecido sobre ela. Que nesse dia o Senhor aperfeiçoe nossa audição para ouvir a palavra e através dela. Oremos, Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por mais este dia. Obrigado por este fôlego de vida, obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua graça, obrigado pela sua glória. Somos gratos, Pai, porque em tudo o Senhor tem, Pai, nos protegido e cuidado de cada detalhe. E a cada manhã o Senhor tem revelado a sua palavra. Então que possamos, sim, ouvir a sua palavra, mas também ouvir todas as coisas em nossa volta através da sua palavra, para que não haja dúvida da promessa do Senhor e dos passos que nós devemos dar, e estes passos têm que ser constantes. Muito obrigado, Senhor. Que venha o seu reino, que estabeleça o seu querer e a sua vontade. Que o Senhor nos livre do mal e da tentação. Que não falte o pão na mesa deste teu filho, antes o Senhor revele a abundância que há através do fruto da mão de cada um deles. Somos gratos, Pai. Muito obrigado por este dia. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Consagramos este dia, consagramos nossas vidas, consagramos os nossos sentidos, para que tudo o que fizermos seja para louvor da sua glória e a sua glória seja revelada. Muito obrigado, Pai. Assim, Senhor, oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.